Olá, gente, boa noite. Voltamos. Gente, eu peço perdão a vocês por esse imprevisto, mas é aquela coisa, né? Tudo que é ao vivo está sujeito a acontecer algum erro, né? O Apolo já está dormindo, Soares. Boa noite, Rosiane, Aline, Suelen. Gente, eu quero pedir a vocês, todos vocês que estão aqui, curtam a live, dois toquinhos na tela para curtir a nossa live, para chamar a atenção de mais pessoas, pois o assunto aqui vai ser extremamente importante. Não, ele é de Santa Catarina, o psiquiatra. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. Felipe Becker. Ele é psiquiatra de Santa Catarina, é um psiquiatra extremamente renomado e hoje nós vamos bater um bate-papo muito interessante, então eu convido todos vocês a ficarem por aqui, tá bom? Por favor, curtem a nossa live para ajudar no engajamento, é de extrema importância essa live alcançar mais pessoas, tá bom, gente? Ó, dois toquinhos na tela. E você já curtiu a nossa live? José, boa noite. Lorena, Sofia, Cíntia, boa noite. Antônia, boa noite. Rita, Jéssica, sejam todos bem-vindos. Ana Vitória, Antônia, Evinha, João, um beijo para todos vocês. Vão chegando, vão se aproximando, vão se sentindo à vontade. A casa é nossa. Jéssica, fios da Jéssica. Ai, você tá aqui. Boa noite, lindona. Benedita. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Biel, Alexandre, Sérgio, Suzy, amor. Um beijo. Sejam todos bem-vindos e vamos curtindo a live, gente. Vamos alcançando mais pessoas. Celisa, boa noite. Aline, um beijo para você, boa noite. Rô, boa noite. Pessoal, compartilha essa live com mais pessoas, é uma live muito importante. O Apolo está bem, obrigada por perguntar. Fátima, Roseane, Joseir, boa noite. Um beijo para vocês, Marileide, sejam todos bem-vindos. Vamos curtindo a live, pessoal. Vamos bater recorde hoje aqui. Cristiane, boa noite. Francisco, Ana Patrícia, boa noite. Vamos chegando. Estou esperando o meu convidado entrar. Maria Cecília, boa noite para todos vocês. Elza Soares, boa noite. Silvana, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela rosa, Celisa. Mãe, minha mãe, gente, está online. Dani, boa noite. Patrícia, Trindade, Pernambuco. Um beijo para Pernambuco, gente. Que estado maravilhoso. Tenho vontade de conhecer, hein? Gente, vamos bater 1000 curtidas? Vocês me ajudam? Vamos lá, todo mundo tocando na tela com os dedinhos, ó, rapidinho para curtir a nossa live. Vamos bater 1000 curtidas? Vocês me ajudam? Por favor, gente. Dani, eu sou de São Paulo, Sorocaba. Fátima, meu filho também é autista, amor da minha vida, João Miguel. Olha que lindo. Um beijo para o João Miguel. O nome do meu amor especial é o Apolo, autista severo não verbal. Lida, boa noite. Camila, o meu é Rafael. Um beijo para o Rafael. Alessandra, boa noite. Gente, a gente bateu 1000 curtidas, 1100. Parabéns para vocês. Boa noite, mãe da Lana, seja bem-vinda. Minha é a Lana Rafael. Um beijo para a Lana Rafael. Fátima, um beijo para o Apolo. Obrigada, Fátima. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui.
Estou esperando o meu convidado. Já vou chamar ele, estou esperando ele aparecer por aqui. Deixa eu ver se ele já está online. Ainda não. Márcia, manda um beijo pro Arthur, autista nível 1. Um beijo, Arthur! Um beijo! Aê, o meu convidado chegou. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem aqui conosco, essa live vai ser muito importante, tá bom? Já vou chamar aqui o doutor Felipe, doutor é psiquiatra. Gente, vai ser de extrema importância essa live, viu? Fiquem por aqui. Doutor Felipe, felizmente não conseguimos, não tá dando, né? mas não vai ser isso. Não vai ser isso que vai parar a nossa conversa hoje. Olha só, doutor Felipe, acabamos de bater 1.900 curtidas. Parabéns, pessoal. Vamos continuar aí curtindo a live, nos ajudando, trazendo mais pessoas para a nossa live. Vamos continuar a conversa. Doutor Felipe, se o senhor não se incomoda, né? Temos mais pessoas aqui. Eu gostaria que o senhor se apresentasse novamente. Sim. Para o pessoal poder lhe conhecer e a gente dar continuidade no nosso diálogo. Então, sou Felipe Becker, psiquiatra, aqui de Joinville, norte de Santa Catarina. Joinville, para quem não sabe, é a maior cidade do estado. É o único estado que a maior cidade não é a capital, que é Florianópolis. Nossa! Né? Uhum. E eu coordeno um serviço de internação de infância e adolescência, um serviço hospitalar, que é dentro de um hospital geral, que isso não é comum de acontecer, né? Então a gente tem um andar dentro de um hospital que tem todas as outras especialidades, né? Oncologia, cirurgia cardiológica, todas as áreas, né? Parte clínica. Então a gente tem um serviço, tem uma estrutura bem diferenciada, né? Em torno são 14 leitos individuais, onde o familiar próximo, né? Em geral a mãe pode fica junto durante toda a internação. E gradativamente eu falei que acabou sendo um desafio por eu não me dar conta que é uma área, né? Eu me aprofundei muito mais na infância, não era minha intenção anteriormente, né? Não me passava na cabeça a intenção disso, então gradativamente eu fui percebendo o desafio que é, né? Até hoje, porque a gente lida com quadros extremamente complexos, graves, refratários, né? Sim. Quadros, às vezes, com um quadro totalmente desorganizado há 5 anos, há 6 anos, então 10 anos, sei lá, com uma cronicidade de sintomas decorrentes também do não tratamento, né? E que é comum também na infância, na pediatria num todo, né? É a dificuldade de ter estudos e pesquisas para definir protocolos para os tratamentos, né? Então, a gente atende vários tipos de quadros lá. O autismo é um dos quadros, né? Autismo, quadros atraso mental, pacientes com síndromes genéticas e outros com alterações comportamentais, né? Tentativa de suicídio, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, dependência química, quadros de anorexia, por exemplo. Então, muitos casos, né? De todo tipo, né? Então a gente segue uma sequência de solicitações que são enviadas do estado todo e a gente vai seguindo e sempre fila cheia, né? Então, muitas vezes é uma demanda que tem uma espera grande e a gente percebe o quanto falta no país, né? Se a gente seguir os dados do Ministério Público, da Secretaria de Saúde do SUS, né? A gente vai ver que o percentual deveria ser muito maior, né? Sim, doutor. E, doutor Felipe, conta aqui pra gente, teve algum caso que chegou pro senhor de que o paciente era autista, que lhe marcou? Tem um monte, né? Eu posso dizer... Porque o que acontece? Foi todo um processo. Eu falo que eu agradeço os pacientes e os pais, né? Porque, querendo ou não, eu tive que aprender junto com eles. Por justamente
a gente não ter protocolo de tratamento, né? Isso no mundo inteiro, não tem definido. Só 2 medicações, que é risperidona e aripiprazol, que com isso aí a gente não trata nada praticamente. Não, isso é verdade. E esse é o motivo que tanta gente reclama de remédio, e com razão, né? Porque só com essas medicações que são autorizadas a gente não tem resultado, né? Melhor muitas vezes não usar nada mesmo, né? Exatamente. Eu posso te dar um exemplo, Pode ir doutor perguntando. Felipe? Aham. O meu filho, ele usou o risperidona durante 1 ano. Sim. E eu falo pro senhor que eu... Senhor não, né? Ai, perdão! Nada. E eu falo pra você, doutor. Eu bati o pé e falei pro médico, né, que na época quem acompanhava ele era o neuro Dr. Lucas, e eu falei pra ele, doutor, eu não vejo mudança, meu filho, ele está mais agressivo ainda, ele está mais nervoso ainda, então eu não vou continuar dando uma medicação para ele que não está resolvendo. Claro. Doutor, durante 1 ano ele tomou risperidona, eu não vi mudança nenhuma. Sim. Isso eu explico bastante. É porque hoje eu tenho um conhecimento de experiência, né? Que eu fui adquirindo e vendo diariamente. Sempre eu falo que eu estou calculando tudo, né? Então, calculando, dormiu bem, como é que acordou, como é que foi o período da tarde, sempre avaliando e recalculando os períodos da criança, né? O que a criança faz, qual que é o nível de estímulos que ela está recebendo. De manhã vai na escola, à tarde tem terapia, de acordo com o grau do nível de comprometimento que a criança tem. Então, eu fui gradativamente observando, tendo conhecimento da psiquiatria, até uma troca que eu gostaria de saber de ti também, do que tu entende de quem trata autismo, né? Quem que trata, em geral a gente observa que só a neuropediatria que tá, e a psiquiatria ainda tem muito estigma, né? Quando fala psiquiatra, porque meu filho não é louco, não sei o quê, né? Exatamente, tem um certo preconceito, né? Essa é a verdade. A questão que é importante que todos saibam que a psiquiatria é a área onde o médico é treinado e habilitado para avaliar exame do estado mental e comportamento. É a psiquiatria que é responsável por essa parte, né? A questão é que a psiquiatria da infância é uma subespecialidade da psiquiatria. Eu não sou pediatra, eu sou psiquiatra primeiro, né? Então, a gente tem todo o treinamento vindo de adulto para infância. Então, é algo que para a infância é bem complexo, sempre, né? Avaliar uma criança autista, porque uma coisa são os comportamentos grosseiros que eu digo mais evidentes, né? Que a gente consegue ir traduzindo, identificando do autismo, né? Que cada um tem seus detalhes. E um outro fator que é essencial de entender de onde a importância de um tratamento correto, digo, assertivo, né? Sim. Porque a cada passo que a gente conquista resultado, eu estou melhorando a cognição da criança e óbvio que a qualidade de vida da criança, né? Então a gente proporcionando gradativamente controle de comportamento, e não é controle no sentido porque muita gente pode pensar, ficar chapado, ficar paralisado. Em hipótese alguma isso faz sentido, né? Tem muitos profissionais até isso é por não ter entendimento de que é possível isso, né? Acaba tendo entendimento de que, por exemplo, medicar uma criança autista, você está chapando e você não está deixando ela ter a sensibilidade, né? Que ela perceba as coisas, porque ela precisa sentir as coisas para desenvolver, para continuar crescendo, doutor. E para receber os estímulos para desenvolver o que precisa, né? Exatamente, doutor. Entra até naquela questão que, eu tenho uma rede social um pouco grande, já chegou depoimentos de mãe até mim que falou assim: Márcia, o médico passou tal medicação para o meu filho, a medicação deixou meu filho dopado, então eu retirei por conta própria. Meu filho parecia um zumbi dentro de casa. Entra até nessa parte, né, doutor? Então, que tudo a gente tem que entender, né? As etapas de um tratamento.
No momento que eu pego uma criança, vamos supor uma criança internou para mim no hospital. Ela está num nível de agitação extrema. Isso é um estresse, um sofrimento absurdo que a criança está passando. Ela não verbaliza isso, mas é óbvio, né? A gente observando. Sim. E, naturalmente, quem está no entorno está junto na mesma frequência, né? Então, a mãe está desestruturada junto, porque, em geral, não é uma coisa que começou um dia antes. Isso já vem numa crescente de muito tempo, né? Sim. Então, de início, né? Porque as medicações, eu estou falando do meu modo de tratar, e eu não vou expor medicação aqui, porque eu não posso fazer isso, né? Sim. Decorrente do CRM, né? Mas a gente tem medicações que vão ter ações em tempos diferentes. Entende? Então, quando eu começo um tratamento numa internação, eu tenho uma medicação que vai gradativamente funcionando, proporcionando um controle X. Eu tenho outras que têm ação rápida, que são mais sedativas para eu segurar esse comportamento extremo mais rápido. E tenho outras que são, digamos, intermediárias, tipo uma risperidona, por exemplo, mas que também dá uma certa sedada dependendo da dosagem, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento dessa sequência, porque é como se, numa agitação, numa crise, a criança está tendo um nível de agitação, um cérebro e autista já é um cérebro bastante acelerado, né? Então, para a gente desacelerar isso, não é simples, não é fácil. Então, a gente precisa... E a mesma coisa, eu sempre falo que tratar comportamento, um quadro assim, às vezes é muito mais difícil do que qualquer outro tratamento, porque depende das características da criança, depende da idade, depende do peso, depende do nível de agitação, de tudo que está envolvido. Sim. Então, a gente tem que ir indicando a medicação, e eu não tenho, infelizmente, eu já tenho uma experiência de doses médias efetivas, e eu tendo a conseguir ser mais assertivo hoje, mais rápido, né? Mas de início, muitas vezes, eu posso indicar uma quantidade X de medicação que não faz nem diferença para a criança, e para outra derruba ela. Né? Verdade. O que acontece é que numa internação, estou falando o exemplo da internação, né? Mas isso serve para também depois ambulatorialmente a mesma coisa. A cada dia que passa a gente tem que ajustar para melhorar. Então, por exemplo, se eu indiquei uma medicação que a criança ainda está agitada, no dia seguinte eu tenho que aumentar. Sim. Se eu indiquei e derrubou, eu tenho que reduzir. Eu tenho que ir ajustando a qualidade de sono. Então, casos assim, que eu sempre deixo claro assim, para os pais, se o psiquiatra, o neuro, né, não dá o celular para vocês, não adianta, não tem como. Não é? Porque são demandas do dia a dia, e mesmo assim, tem coisas que às vezes são coisas pequenas, que a criança vai crescer para uma crise, que é só um ajuste mínimo ali. Você diz, não, toma isso aqui, só troca o horário do remédio, que já passa, entende? Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo, porque a mãe acaba insistindo porque não tem opção, né? Mantendo uma medicação ali que nem se viu o resultado, né? E que precisa ser reajustado e adaptado de acordo com a rotina da criança, de acordo com o que está acontecendo, né? E observando possíveis efeitos colaterais, porque aí chega um ponto, eu estou num determinado nível de medicação e meu filho está tendo muito efeito colateral. Aí a gente tem que sempre reavaliar o que eu posso fazer daquela medicação e o que são possíveis outros fatores que a gente não está pensando que possam estar interferindo de aumentar o nível de agitação da criança, o nível de ansiedade. Então, tem fatores ambientais, muitas vezes do contexto, tem fatores da rotina. Isso sempre a gente tem que estar pensando ao mesmo tempo para eu não sobrecarregar, porque se a criança está com um nível de ansiedade e estresse que não maior do que só o dela, eu vou medicar na criança a ansiedade dos outros também, entendeu? Então aí verdade, essa ansiedade extra que não é dela vira efeito colateral. E se eu não enxergo isso, aí a gente chega na questão de nunca ter um resultado, porque a criança melhora, daqui a pouco dá efeito colateral, daí a gente reduz, piora, fica sempre essa gangorra. E aí acaba ficando o médico como não tendo resultado, né? Então, só que aí acaba não tendo o acompanhamento, e quem segue com prejuízos é a criança, né? Então a gente sempre tem que ter esse cálculo. E aí, com relação, né, o exemplo que eu escuto muitas mães falando da risperidona mesmo, né?
ela é uma medicação excelente, ela é a primeira escolha para autismo, só que sozinha, isso são detalhes muito finos, assim. Uma medicação, por exemplo, muita gente pode pensar, putz, mas essa medicação eu estou passando uma dosagem muito alta, ou tá pesado, pela quantidade de remédio, não pelo que o paciente está demonstrando, né? Eu sempre falo que a gente precisa de dosagens efetivas. Eu quero muito não precisar usar remédio. Eu quero muito usar pouquinho. Mas para uma criança que tem um nível de agitação muito grande, usar um pouquinho, eu vou desestabilizar essa criança. Porque esse pouquinho não faz diferença. E se a criança, principalmente, né, do autista, tiver uma percepção de um pouco de sedação do remédio, ela vai ficar mais irritada ainda. Isso é verdade. Entende? Então, eu tenho que proporcionar controle nesse cérebro e que aí, muitas vezes, a risperidona sozinha não dá conta. Então, no custo-benefício, muitas vezes, acaba que tem um ganho em crianças, principalmente, talvez, menos agitadas, numa fase inicial disso, né? Principalmente para ter qualidade de sono, e que é essencial sempre ter, né? Uma criança autista tende a não ter sono reparador, ela pode até ter sono de dormir, mas sono profundo e reparador normalmente não consegue ter. A gente precisa observar e fazer isso, porque é na reparação do sono que grande parte, né? Até eu vi que teu filho tem questões de epilepsia, isso é mais importante ainda, né? Eu ia falar sobre isso agora, doutor. Eu não sabia disso, né? Que muitos autistas e crianças que têm epilepsia, eu não sei se são todos, perdão, você pode até me corrigir, eu não sei se são todos, mas eu não sabia que o meu filho não entrava em sono profundo até fazer um eletroencefalograma. No primeiro eletroencefalograma dele que fizemos, a gente sempre faz em 12 horas noturno, né? Porque ele é autista severo não verbal, ele é muito agitado, então ele não deixa tocar nele. Sim. E precisa colocar os eletrodos na cabecinha e etc. E aí a gente faz à noite, enquanto ele está dormindo, né? E no decorrer do exame chegou o momento que a profissional da clínica me chamou, me mostrou lá, né, as voltas, enfim, eu não sei falar o nome, mas ela falou: mãe, o seu filho não entrou em sono profundo desde o momento que ele dormiu. E eu fiquei muito assustada, porque eu não sabia disso. Só qualquer pessoal que está escutando a gente, qualquer criança que tenha um nível maior de agitação psicomotora, que é essa agitação, né, recorrente, não tem sono reparador. Não tem como um cérebro ser acelerado, se comportar totalmente diferente na hora de dormir. As crianças até dormem, mas se acontecer, né? Mas vai ter aquela inquietação motora, né? Ou tem crianças até que dormem, mas até não se mexem necessariamente, mas tem um sono leve e de manhã já acordam agitadas, né? Sim. Então, a gente acaba tendo que observar bem esses detalhes, porque precisa reparação. E o entendimento para epilepsia é o mesmo para a agitação do comportamento, né? O limiar de ativação para uma crise epilética, ele é aumentado se a gente não tem sono reparador, né? Então, a chance de ter crises convulsivas no dia seguinte, se você não tem sono bom, né? Sono profundo, aumenta significativamente. E para agitação a mesma coisa. A questão é que na agitação psicomotora, uma criança autista, qualquer criança autista pode ter algum tipo de agitação, ela não necessariamente demonstra uma lesão neurológica, né? Que seria um tipo de lesão que a epilepsia poderia demonstrar, né? Uma lesão que eu estou falando, coisa microscópica, né? Isso aí não aparece. Né? E algo que fosse gatilho para dar um start de uma crise, né? Então, até tem estudos que têm sido feitos que dão a entender que possivelmente sejam microcrises convulsivas que teriam, né, nessas agitações também, né, no cérebro. Só que não seriam crises sensíveis a um exame de eletroencefalograma.
Então, mas isso aí é nível de pesquisa ainda, né? Aham. Então, sono reparador, e isso para qualquer quadro. Sono reparador é o início, a gente baixa muito a ansiedade se proporciona sono profundo e reparador, né? E aí, muitas vezes você vai escutar, mas meu filho vai ficar viciado no remédio, né? Então, Uhum. é algo que a gente tem que entender que é parte do quadro, faz parte do quadro não dormir bem e ter sono profundo e reparador, e é parte mais importante ainda pela proteção que se tem para o dia seguinte, né? A reduzir a possibilidade de ter crise, né? Na epilepsia, isso é clássico, assim, né? Então, Sim. se não tiver sono reparador, dormir pouco, dormir tarde, dependendo do grau, possibilidade de ter crise no dia seguinte é importante, né? Uhum, isso é verdade. Eu acredito que por isso que alguns autistas, inclusive o meu filho teve o chamado terror noturno. Sim, Não sei se você já ouviu falar. sim, Quando a criança ela está deitada, pronta para dormir, acaba até tirando o cochilo e no meio da noite acorda gritando, chorando. Muitos são sonâmbulos, né? Então, realmente, ter uma boa noite de sono é muito importante, né? Entra também na parte de tratamento, né? qualquer pessoa, Podemos né, dizer fica uma isso. noite mal dormida para ver, né? Você já está irritado no dia Exatamente, seguinte, né? Em doutor. proporções Meu Deus. maiores, é o que a criança passa, né? Exatamente. Sim, justamente. Então, doutor, você recebe muitos autistas no hospital? Sim, a gente tem uma certa frequência e, em geral, né, casos graves, né? Então, autistas Uhum, de nível 3, nível 2, crianças com atraso mental, né? São demandas, né, quadros neurodegenerativos, que é mais complexo ainda, que são quadros da neurologia, né, mas que a criança aham, perde massa cerebral e aí até a metabolização das medicações acaba, até agora que eu falei metabolização, uma informação importante até para os pais, as sim, pessoas que estão assistindo, de entender que o metabolismo da criança é muito melhor e mais acelerado do que do adulto, e o idoso é mais lento, né? Então, uhum, para entender também que as medicações acabam sendo eliminadas com facilidade, né? Então, que uhum. às vezes a gente fica, pô, mas criança usando mais remédio, né? A gente fica, não quer dar remédio para criança, eu sei disso, né? Eu Isso é tenho filha, verdade. no meu lugar, também não gostaria que ficasse, Uhum, né? Mas a gente tem que entender isso também, que a ação da medicação, claro, de acordo com o peso, né? A criança elimina o remédio fácil do organismo, né? Então, a gente tem esse fator também, né? interessante você tocar nesse assunto, doutor, porque teve uma pergunta aqui, uma Uhum. pergunta não, na verdade foi um comentário de uma mãe. Ela falou que ela percebeu, depois que a criança começou a fazer uso de medicação, a fome da criança aumentou muito, Sim, né? Então, interessante você entrar nessa questão agora da metabolização. tem coisas também, por isso que eu digo, é sempre o raciocínio é um cálculo grande e complexo, né? Que a gente tem que estar Uhum, fazendo, é sempre custo-benefício. Não faz sim. sentido indicar uma medicação, por exemplo, que quase não dá controle do comportamento e dá um ganho de peso enorme, que eu estou produzindo uma alteração clínica que qual que é o motivo? Não vale a pena, né? Justamente. Ao mesmo tempo, grande parte dos quadros, né, inclusive dos autistas, muitos deles já têm a compulsão alimentar como parte do quadro. E também tem muitas medicações que também vão proporcionar isso que a gente tem que administrar, associar. Muitas vezes eu preciso usar medicações controladoras do apetite, dependendo da idade da criança, para auxiliar, por ser custo-benefício, né? Eu estou tendo ganhos do comportamento, mas está dando algum ganho de apetite, então talvez eu tenha que Uhum, tratar para ajudar a controlar e não ter prejuízo metabólico para a criança, né? sim. Então isso sempre tem que estar na conta. E eu sempre falo que eu sempre fico tentando raciocinar e muitas vezes não é remédio, né? Eu Uhum, falo algumas mães assim que muitas vezes a mãe acaba colocando na rotina a questão alimentar facilitada para o filho, né?
Então, a questão dos cuidados da rotina alimentar do filho também é importante. Muitas vezes a gente fica focado só no remédio, né, no médico com a medicação. Eu vou dar um exemplo de um paciente que, às vezes, eu vou me lembrando de casos que eu dou como exemplo, né? Uma mãe que me cobrava bastante, e precisava mesmo, a gente tem que ser cobrado quando alguma coisa não está dando certo, né? Para controlar o apetite. E aí eu fui descobrindo aos poucos que a mãe, por exemplo, levava o filho na terapia e depois passava no McDonald's. Sabe? Aí, vai no mercado, compra um monte de coisa e deixa lá no lugar que a criança sabe onde é e quer comer o tempo todo, e aí os pais acabam deixando. Sabe? Daí não tem como, né? A gente tem que ter mecanismos, né, em casa, de ter rotina, né, tanto da Exatamente. qualidade da comida, mas também o acesso. A criança, se sabe que tem, ela não vai parar de pensar, ela vai ter os hiperfocos para isso, né? É aquela E questão, né, doutor? Eu sou a favor da. A família tem que andar junto, né? A totalmente. família tem que andar. Eu costumo dizer que são três pilares: terapia, casa e escola, É isso aí. né? Esses três pilares é, são essenciais na vida de uma criança, no caso autista, né? Existem outras questões que entra a neurologia, né? Psiquiatria, enfim, mas a família tem que andar junto, ali junto com o médico, fazendo Sim, certinho, né? Para a sim. criança poder ter uma boa qualidade de vida. Doutor, você falou sobre atraso mental, né? Aham. Aqui tem uma mãe que ela perguntou assim para você: meu doutor, o meu filho, eu percebo que ele não associa algo bem ou ruim. Ele fala sim para tudo. Isso seria um atraso mental? Isso não dá para. Eu não É entendi nem a pergunta, pouca mas eu informação. não posso afirmar isso porque, primeiro, que atraso mental, dependendo do nível, só com testagem para se Sim. identificar. Paciente autista, dependendo do grau, com o desenvolvimento, com as restrições das habilidades, né, que estão com dificuldades de serem desenvolvidas, também pode produzir atraso. Então, não Uhum. dá para responder essa pergunta aí. É pouca informação, mãezinha, mas eu agradeço a sua É participação algo que aqui com precisa a ser gente. avaliado, a criança precisa ser avaliada pessoalmente, né? Uhum. É algo mais complexo, né, doutor? Sim, não dá para fazer um diagnóstico sem ter noção, né? É verdade, precisa ver tudo certinho. Mas um conselho que eu dou, mãezinha, se você está suspeitando de algo, marca uma consulta, Busca leva a tratamento. criança no médico, busca tratamento. Exatamente. E sobre a alimentação, né, doutor? Eu lembro que o meu filho, quando ele estava utilizando a risperidona, ele teve a compulsão alimentar também. E eu lembro que eu fiquei extremamente assustada, Sim, porque é algo assim terrível de ver. Parece que a criança ela não sacia não para. nunca. Ela quer comer, 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 comer o tempo todo. E se não me engano, é um dos efeitos colaterais da própria risperidona, né? Quase todos têm efeitos colaterais desse tipo, então Sim. Ah, é uma engenharia mental que a gente tem que fazer para dar conta, né, dessas coisas. Ao mesmo tempo, né, isso para qualquer uhum, quadro, a gente precisa também ter, que eu comentei do cuidado da dieta, da rotina alimentar, também ter atividade física, né, para que aquele olhar para todos os fatores que fazem parte do processo de interferência no comportamento do autismo, né, da criança, uhum. para regular o máximo possível, né, organizar isso para que essa ansiedade que a criança está demonstrando não seja só tratada com remédio, entende? Sim. Então, Uhum, esses fatores todos precisam serem vistos e ajustados para que sobre. E aí, muito menos a medicação vai ser necessária, dosagens menores, menos efeito colateral. Mas o esperidona sozinha tende a ter isso, né? Então, precisam uhum, muitas vezes medicações auxiliares para proporcionar mais controle do impulso, né? Que uhum. aumenta a impulsividade alimentar, né? Sim, é verdade, doutor. E doutor, para deixar
a gente retirar aqui algumas dúvidas que Claro. eu estou percebendo, estou acompanhando aqui, tem muitas pessoas entrando e perguntando com que idade eu descubro se minha criança tem autismo, como que eu sei que a minha criança tem autismo, quais são os sinais? Você poderia falar um pouco sobre isso? É, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento, né? Então, são alterações neuropsicológicas, né? Que começam a aparecer e que gradativamente vão trazendo repercussão de prejuízos, né? Prejuízos cognitivos, sensoriais, comportamentais, de socialização, de interação, Uhum, comportamentos repetitivos, né? Estereotipados, vários detalhes que gradativamente vão trazendo limitações ou dificuldades da criança ir num desenvolvimento natural esperado para ela ir a cada tempo e tendo mais autonomia esperado para a sim. idade, né? Então, uma criança, Uhum, por exemplo, que tem atraso na fala, ela vai ter vários fatores que vão vir decorrentes do atraso juntas, né? Aprendizado, todos os fatores que, por ela não estar se comunicando, pensando lá atrás, né? O mais comum normalmente, no autismo, já é possível se diagnosticar ali por 2 anos de idade, até um pouco antes, muitas vezes. uhum, Principalmente se a criança, o início do quadro traz uma mudança meio que repentina, abrupta, né? Então, salta aos olhos dos pais e, né, vinha num desenvolvimento e daqui a pouco muda, que seria aquela questão da poda neural, né, são etapas do desenvolvimento neurológico, onde teria uma expansão maior dos neurônios ali, das ramificações, e parte dessas ramificações elas acabam não acontecendo. Isso é a explicação que a neurociência traz, né? sim. Então, essa trava do desenvolvimento acaba trazendo essa repercussão do prejuízo no desenvolvimento dessas habilidades, né? Uhum, Casos mais leves, ou porque isso é bem complexo, né? Uma coisa é profissional que tem, né, já além de conhecimento, mas treino de avaliar diariamente, né? Eu enxergo fácil, eu não uhum. preciso só de olhar a criança, eu já começo Já a fazer a leitura. identifica. O leigo, Sim. o leigo não consegue isso, isso é muito complicado. Uma Uhum. criança, né? Às vezes, se a mãe já tem outro filho, que possa ter um comparativo do como foi o primeiro filho, o desenvolvimento, para ter o outro, às vezes até conseguiria ter algum sinal, algum alerta de já buscar atendimento antes, né? Mas é muito comum, então a gente vê muitas crianças sendo diagnosticadas com 4, às vezes 6 anos de idade, que é a hora que vai para a Tardio, escola, né? né? Hoje em dia talvez Uhum. um pouco mais precoce, porque as crianças já estão indo antes para a escola, para creche, para, né, escolinha, assim, então quando vai para um contexto de socialização, aí tende a ter questões comportamentais que já talvez fiquem mais claras, né? De ver que possa ter algum Uhum. prejuízo que já chame a atenção, né, de mais pessoas além dos pais, né? Uhum. E lembrando também para vocês que tiveram essa dúvida, né? O doutor acabou de responder. Quanto mais cedo a intervenção, né? Maior é a probabilidade dessa criança ter uma boa evolução, né? Desde que siga tratamentos, né? Se necessário, uso de medicação, né, doutor? Isso. Seguir tudo corretamente. Um exemplo que muitas vezes nem é que o que acontece muitas vezes, né? Os pais têm dúvida. Um exemplo, por exemplo, né? Numa fase talvez até anterior aos 2 anos, muitas crianças às vezes não dormem de jeito nenhum. Uhum, E isso é algo, por exemplo, no momento que o médico avalia, não tem outras características que faça pensar, né? Em uhum, autismo, por exemplo. Então a gente fala que o médico vai acompanhando e tratando os sintomas-alvo, por isso que a questão do diagnóstico tem que ter cautela, né? No sentido, se está evidente, óbvio que já tem alterações ali comportamentais e que já demanda terapias específicas, é óbvio, né?
Mas muitas vezes a gente vai acompanhando para ver, né? Por exemplo, não está dormindo de jeito nenhum. Você vai tratar o sono e acompanhar. Porque se eu estou tratando o sono lá na infância, eu já estou melhorando algo que eu estou... Se abrir um quadro de autismo nessa sequência, a gente já está reduzindo muito a probabilidade, até possivelmente jogando mais para frente. Só que são coisas complexas, justamente como você disse, né? Tem que ser precoce para a gente se antecipar e tentar um desenvolvimento retornar para o mais no caminho mais próximo para a normalidade, justamente pela intervenção precoce. Isso, quanto antes se identificar, melhor vai ser o resultado do desenvolvimento, né? Isso é verdade. Eu recentemente até acompanhei uma notícia em um determinado site, que eu não vou trazer à tona aqui o nome, mas eu li lá que nos Estados Unidos eles já estão identificando crianças com TEA com 9 meses. Tem um teste nos Estados Unidos que se chama Eye Tracker, que eles colocam como se fosse uma lente, um óculosinho só num olho, e aí eles colocam imagens, né, um programa na televisão, um monitor, né? E aí eles vão colocando as imagens e vendo como é que está a busca da criança no olhar e a sustentação, né? Então, é um dos mecanismos que está sendo, né, que é estudado para também identificar precocemente, né? Porque uma das características seria o desvio da busca ocular para a interação, né, com a mãe, com algo que chame a atenção, né? Então, essa é uma das características, né? Às vezes a criança escuta coisas, ou alguém chama, ou fala, e a criança não responde. Ou não olha, ou não sustenta o olhar. Então, são coisas pequenas, porque a criança pequenininha está desenvolvendo isso. Então, exatamente, muitas vezes, uma pequena visão e sair, é difícil de... mas isso aqui tá normal ou não, né? Eu sempre falo... a gente tem que ter o entendimento que, para a parte psíquica, a gente deveria ter a mesma tranquilidade de buscar informação que a gente tem na parte física, né, na pediatria. Então, se eu tenho dúvida, alguma coisa com meu filho, eu vou fazer algo preventivo, inclusive indo no pediatra. Então, se eu tenho dúvida, será que é ou não é? Às vezes tem questões comportamentais, está agitado, agressivo, aí você vai ver que são coisas, não, isso aqui é do comportamento. Leva numa psicóloga infantil, né, que é para tirar dúvida também, muitas vezes. Então, não ficar ali, porque senão muitas vezes espera demais por receio de achar algo e tira dúvida, porque também se tem dúvida e não resolve, negação, né? fica uma ansiedade em cima dos cuidados ali que também é desnecessária, né? Exatamente, e que eu chamo isso de negação, né? É quando os pais, eles sentem e percebem que tem algo errado, mas continua empurrando com a barriga e a criança acaba sendo prejudicada nessa questão. Na verdade, doutor, eu falo que o papel do médico é justamente ruim, né? Mas eu tenho que justamente quebrar a idealização que todo pai tem dos filhos, né? Então eu tenho que puxar para a realidade, responsabilidade, né? Porque às vezes você vai, não, mas meu filho não tá tanto assim, não, olha, isso aqui é o prejuízo, é isso, isso e isso, né? E aí... Tem que ser realista. Tem que lidar com a realidade. Exatamente. Né? E eu falo para você, doutor, tem muitas famílias que não aceitam o diagnóstico. Sim. Muitas famílias. E fica até com raiva do médico quando o médico traz a realidade, né? É muito complicado. E aí entra na parte de, aquele médico falou e eu não gostei, então não volto mais lá. Infelizmente, é difícil essa parte. Doutor, eu gostaria de falar também, trazer à tona isso, a parte também que a mãe, ela também deve buscar ajuda, né? Até mesmo com psiquiatra. E também tem casos que a mãe precisa de intervenção com medicação, né? Sim. Eu até, quando acabou a live primeira ali que eu estava explicando, era sobre esse fator, né? A gente precisa entender
a gente tem que ter a visão longitudinal do desenvolvimento. Então, desde que a gente tem o filho, todas as coisas que vão acontecendo, né? Um desenvolvimento, eu digo normal aqui, eu não estou falando normal, é assim, o que seria esperado para uma criança de acordo com a idade. Sim. Né? Uhum. A criança nasce, tem uma dependência total da mãe, né? A criança, se deixar a criança, ela morre, ela tem que ser alimentada, tem que ser protegida, cuidada ali, né? Então, o normal seria um desenvolvimento que a cada tempo que passe a criança vá precisando menos, vá lidando melhor com ela mesma, vai desenvolvendo habilidades para ir desenvolvendo para a vida, tendo maior autonomia possível. Esse é o motivo da classificação do autismo. Isso a gente fala, autismo, todo mundo é autista hoje em dia, né? O autismo é transtorno global do desenvolvimento, então são prejuízos do neurodesenvolvimento que estão proporcionando prejuízos no desenvolvimento de habilidades para autonomia, está tendo dificuldade de desenvolver a autonomia esperada para aquela idade. É por isso que existe o diagnóstico, né? Diagnóstico algo que a gente identifica para tratar, né? Por isso que o diagnóstico serve para isso na medicina, né? Então, com o passar do tempo, essa autonomia não acontecendo, e se a gente pensar, né, não sei se eu posso supor o exemplo seu, né? Eu não conheço a tua história, mas se a gente pensar, com o passar do tempo, o filho vai tendo um nível de agitação, isso vai ocupando grande parte do tempo, né, do dia. Tem muitas famílias que não têm família de suporte, não tem, né? Muitas vezes a mãe está grande parte do tempo sozinha ali, né? Sim. Muitas vezes o pai larga a mão, se manda, não quer saber, deixa a mãe sozinha. Então, são demandas que a criança está ali, a mãe está cuidando o tempo todo, só que ela está cada vez mais lidando com o filho do que com ela mesma. Então, eu fui tendo que criar, eu digo, modos de explicar para as mães quando eu preciso que ela trate mesmo, para ela identificar, porque ela não se dá conta. Porque quando eu pergunto para as mães, em geral, elas já se assustam, né? Porque normalmente os médicos só perguntam da criança, né? Ela, tá perguntando de mim? Não. Mas se a gente entende esse processo, o que acaba acontecendo? Isso eu vejo muito na prática, né? Quando a gente tem casos mais pesados, assim, de intensidade de comportamento, eu sempre falo que se eu ficar só olhando para a criança, eu nunca vou ter resultado, porque eu tenho que ir tratando a criança como a mãe vem historicamente no mesmo nível, na mesma agitação junto para dar conta da criança. No momento que eu estabilizo a criança, a mãe não vai estabilizar junto, né? Se ela não tiver cuidado e não tiver atenção e não tiver tratamento e suporte, né? Então, acontece muito ou eu não consegui tratar. Lá no hospital eu tive muita experiência prática disso, né? Porque eu falo, existe a questão da neuroplasticidade, que cada mãe tem cada pessoa, né? Tem um modo com que o cérebro se organiza. Então, a plasticidade cerebral, que a mãe se organiza nos cuidados com o filho, muitas vezes ela demora mais tempo para a mãe desregular, se o filho está bem, né? E isso é que é o esquisito, porque às vezes eu falo para as mães, mas eu sou culpada. Não tem nada de culpado. É parte do processo, a gente tem que entender o fenômeno todo, né? Então, é muito frequente, eu já tive mães lá que, a gente consegue um resultado top, que a gente nem pensava que era possível, e a mãe despenca, choradeira e fica mal, sabe? Casos que a mãe começa a pensar em suicídio, sabe? Desestabiliza totalmente, né? Então, eu dou exemplos assim, né? É só a gente pensar quanto tempo do dia a mãe consegue lidar com ela mesma, consegue sair com o marido, e isso é importante, né? Eu sempre deixo claro, as mães precisam entender que se elas não estão bem, isso qualquer mãe, né? Não só mãe de autista, né? Qualquer mãe, se ela não está bem, se ela não mantém preservado minimamente o relacionamento com o marido, não vai ter repercussão para os filhos, né? Os filhos são a parte sensível, eles vão sentir e receber isso, né? Então, se a mãe permite essa desestruturação com o tempo, vai junto com a criança, entende?
Isso é Então, verdade, muitas doutor. vezes é algo da ansiedade da mãe que intensifica o sintoma do filho, né? Uhum, é Então, é verdade. essencial porque muitas vezes tem muita questão culpa, coisas que acompanham, né? Isso muitas vezes envolvido nessas questões do autismo, que eu sempre deixo claro, a culpa você tem que entender que não é culpa, né? Você tem que estar inteira para conseguir cuidar de alguém. Se você está Exatamente. instável, está mal, você não consegue cuidar de ninguém, nem de você mesmo, Não. né? Então tem que olhar para si em primeiro lugar, isso é que nem no avião lá, né? Bota a máscara de oxigênio primeiro em você e depois no outro. Você tem que estar bem, né? Para depois É dar conta do verdade. outro, né? Verdade, doutor. Doutor, para finalizar, nossa, tá muito boa a conversa, gente. Doutor, a Sim, gente tem que fazer mais lives, viu? pode Gostei ser. bastante. Para finalizar, já estamos indo para 47 minutos de live. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles pais que acabaram de receber o diagnóstico dos seus filhos, que estão sem rumo, porque eu digo por experiência própria, quando você recebe o diagnóstico, você não tem rumo nenhum. Você não sabe para onde Sim. vai, você não sabe o que faz. Então, você, como um profissional da saúde, seria de extrema importância a sua fala nesse ponto. Sim, essa é uma fala que eu vejo bastante, né? Eu até muitas mães assim que eu fui acompanhando, né, os pacientes, os filhos, me trazem isso e teve um momento que eu abri um grupo de WhatsApp que inicialmente eu fiz só para colocar essas mães, as mães dos meus pacientes inicialmente, né? Uhum. Para trocar informações, tirar em dúvidas, porque cada uma vai tendo, né, conhecimentos e experiências e entendimentos que uma auxilia muito a outra, né? E muita Sim. coisa as mães escutam muito melhor as mães do que o médico, né? Então, muitas vezes quando eu explico algo que eu vejo que a mãe não entendeu, eu falo, não, entra lá e tira dúvida com as mães, que ajuda muito, né? Mas de Uhum. orientação, eu diria, em primeiro lugar, busque um médico que faça o diagnóstico e que, por exemplo, o psiquiatra ou neuropediatra, ele se torna a referência da organização do tratamento, né? Então, precisa medicação, não precisa, as terapias que forem necessárias, né? A indicação delas, óbvio que o médico não tem conhecimento de tudo no detalhe, né? O Uhum. que a fonoaudióloga tem que tratar especificamente. Isso a gente vai tentando saber, mas é a da subespecialidade. Então, mas precisa ter alguém que coordene o tratamento, porque senão fica tudo perdido. Senão, às vezes, você está com a fono, e estou falando aleatoriamente, né? E a Sim. fono está tratando algo da linguagem e a criança tem algo motor que precisa ser trabalhado e o tempo está passando. Entende? Então, e às vezes o profissional lá não indica o médico porque fica pensando em remédio. Esse é que é um dos fatores que muita gente demora para procurar. Porque além do receio de ter um diagnóstico, acha que consequentemente vai ter remédio e que não quer nada disso, né? Então, Exatamente. entender também que remédio é parte do tratamento, nunca é a única coisa, isso para qualquer quadro, né? Nunca é a única coisa, mas a medicação prescrita, bem indicada, ela auxilia a criança a dar conta de fazer outras coisas mais complexas né, e conseguir desenvolvendo questões comportamentais, né, do Uhum. desenvolvimento, se informar bastante, ir atrás de conteúdo, ir atrás, né, hoje com a internet, o teu caso, né, tua rede social, eu vi alguns vídeos teus ali, tu passa vários exemplos e experiências e tal, e buscar informação, trocar ideia com outras mães que passam pela mesma coisa, né? Vão ser vários momentos que vão precisar disso, né? Quando começa a escola, vai ter que saber lidar com os professores, o que falar, o que Uhum. cobrar, que é lei, o que é direito de cada mãe, de como ir atrás, que documentação faz, quem que faz, entende? Então, não é simples, não é fácil,
né, tentar famílias auxiliar, né, família de apoio, tio, vô, vó que estiver na volta. Isso Muito também é um importante. recado que fica também para a família que Sim. a família, eu digo não só os pais, né, que fica muitas vezes, Aham. que isso é mãe, é birra, é falta de educação, de entender que é complexo, dá demanda, Sim. dá um senhor de um trabalho e que Uhum. quem está vendo ali, que puder ajudar, né, no dia a dia, e Exatamente. claro que tem que ter afinidade ali com a criança, não é todo mundo que consegue, né, Uhum. mas ajuda muito, qualquer horinha ali que consegue ficar para a mãe resolver coisas e o pai, né, Exatamente. auxilia muito, né, durante a semana. Um apoio. Sim, doutor. Muito obrigado pelas suas palavras. Na Ah, verdade, muito obrigado pela sua presença aqui. obrigado. Eu acredito que somos. Eu já vi várias mães aqui. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Muito obrigada de coração, de Fico à verdade. disposição também. Tenho Instagram, eu entrei agora no TikTok, eu nem sabia mexer direito, né? Mas fico à disposição. Quem quiser alguma dúvida, alguma coisa, quiser mandar pra gente, gradativamente a gente responde, né? O que for possível. Uhum, Muita coisa não dá para ser dita à distância, sem ter avaliação da criança. Muitas vezes os pais têm dúvidas com remédio, uhum. né? Isso são coisas que a gente não pode fazer à distância porque não dá certo, né? Não funciona e é proibido isso pelo CRM, né? Sim. Meninas, se você ainda não foi lá na página do Dr. Felipe, vai lá rapidinho, começa a seguir ele. O conteúdo dele é maravilhoso, de extrema importância para nós que somos mães atípicas, né? Não só mães de autista, mas mães de criança com síndrome de Down, epilepsia. Doutor, vamos marcar uma próxima para a gente falar de epilepsia. Sim, sim. Tem muitas, muitas mães que têm dúvidas. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos marcar mais com certeza. O Claro, Dr. fico à Felipe tem disposição. Instagram também. E já vão lá. É Segue ele, Felipe acompanha o Becker, trabalho psiquiatra. dele. Felipe Becker, psiquiatra, meninas. O Isso, mesmo nome do TikTok, para ficar mais isso. fácil para vocês. Bom, muito obrigada a todos. Uma boa noite, doutor. Boa Muito noite. obrigada. Obrigado Bom final mais. de semana Igualmente e para todo até a mundo. próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.